você vai ver a partir de agora. Governador entrega obras de pavimentação no bairro de Nazaré. Liberação de verba para emissão de passaporte deve sair esta semana. Governo leva programação diversificada em serviços à Flica. Secretaria da Educação realiza matrícula para o programa Todos pela Alfabetização. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E o governador Rui Costa entregou obras de pavimentação no bairro de Nazaré. Confira. Pelas ruas do Centro Antigo de Salvador. Esse é o nome do projeto que vai requalificar mais de 260 vias da região, mas também serve para dizer como começou o dia do governador Rui Costa nessa quarta-feira. É importante o Estado estar contribuindo com a recuperação do nosso centro antigo. Ou seja, além das ruas do centro histórico, como a Baixo Sapateiro, como a Rua Chile, nós estamos hoje realizando obras aqui na Saúde, na Moraria, no Politeama, nos Barris, no Barbalho, enfim, em todo o centro antigo, requalificando, eu diria, dando condições para que o nosso patrimônio possa ser revisitado, possa ser valorizado e ele volte, além de ser um lugar de contemplação, de fé para as pessoas, também volte a ser um lugar possível de ser frequentado pelos turistas. O projeto está dividido em 5 lotes e vai contemplar 11 bairros da região. A Condé, responsável pela execução das obras, afirma que um dos principais desafios é implantar essas melhorias de acordo com as normas de acessibilidade. É um desafio porque, como você falou, centro antigo, altura da calçada, extensão da calçada, você tem trechos de calçada em determinados lugares que não tem nem 1 metro, então você não pode botar piso tátil numa largura dessa, porque a norma é só a partir de 1,20 m. São obras em vias que estão sendo usadas por tráfego, pessoas, por rua. Essas obras são obras realmente que são difíceis de fazer e obras que causam transtorno à comunidade que reside ou que vai ter que se deslocar para essas áreas. Mas são transtornos momentâneos e que tão logo essas obras são concluídas. Desta vez, os serviços em execução fazem parte do lote 2, que compreende ruas do Centro, 2 de Julho, Politeama e Nazaré. O governador percorreu parte do que já foi concluído e viu de perto o que ainda está em andamento. Segundo ele, a recuperação dessas ruas beneficia moradores, comerciantes e também turistas. Para os moradores, de início, a valorização das suas casas, dos seus imóveis. E traz também a possibilidade das senhoras, aqui tem muita gente idosa que mora no centro, poder caminhar com segurança, porque antes nós tínhamos muitos buracos, passeios que não existiam mais e, portanto, nós voltamos a requalificar os passeios, requalificar as ruas, possibilitando que não só a população que mora aqui, que é de forma predominante pessoas mais idosas, mas também os moradores de Salvador, da Bahia ou muitos turistas que vão ter acesso mais fácil a belíssimos patrimônios como esse aqui. A igreja é muito bonita, voltou a ter seu teto original. Então isso tudo, a Bahia é muito singular, nenhum outro estado do Brasil tem esse patrimônio que a Bahia tem. Antes, o governador realizou o ato de entrega na Igreja de Santana e acompanhou uma cerimônia religiosa ao lado da primeira-dama Aline Peixoto. Tesouro histórico, a igreja corria o risco de desabar e ficou parcialmente fechada também para a reforma durante 11 anos. Segundo o pároco Abel Pinheiro, alguns recursos foram garantidos pela própria comunidade e a primeira etapa da restauração começou em 2009, com a liberação de R$ 2,5 milhões pelo BNDES, através da Lei de Incentivo à Cultura. Toda obra boa, ela agrega valores. Então essa é uma obra boa, uma obra feita com atenção, atendendo às necessidades, às solicitações que nós da paróquia fizemos. Então, nós teremos agora um espaço próprio para uma autoridade parar, chegar, entrar pela porta principal da igreja, uma noiva, uma família em festa. Então, isso aí vai agregar valores. Mas também vai melhorar, otimizar a acessibilidade da grande comunidade. Então, os turistas, os fiéis vão poder transitar aqui com mais
serenidade, com mais tranquilidade, inclusive poder chegar ao passeio da igreja, o que era impossível. Receita Federal aplica 73 bilhões de reais em multas somente no ano de 2017. Esse é o segundo maior valor recuperado em um primeiro semestre nos últimos 5 anos, um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Receita concentrou a fiscalização em grandes contribuintes, com atenção especial para aqueles que sonegam as contribuições previdenciárias. O resultado é um aumento de 54,5% no número de autuações em relação à Previdência Social. Na área da Previdência, as principais hipóteses de sonegação são a contratação de pessoas jurídicas, de pessoas físicas com pessoa jurídica, o pagamento por grandes empresas de stock options, né? A segregação de pessoas jurídicas, ou seja, ele separa a empresa e leva os seus funcionários para uma empresa tributada pelo Simples, para não ter que pagar a contribuição previdenciária patronal. Aquelas empresas que atuam com substituição da folha, ou seja, substituição da tributação da contribuição previdenciária da folha de pagamento pelo faturamento, e aí aquelas atividades que ele confunde as atividades para não pagar imposto, a contribuição previdenciária, nem de uma forma e nem de outra. E a partir de agosto, a fiscalização vai se concentrar em brasileiros que possuem ativos no exterior. Nos últimos 5 anos, 4.765 brasileiros adquiriram imóveis nos Estados Unidos, dos quais 65% realizaram a aquisição como empresa comercial, o que, de acordo com as leis americanas, dispensa visto e residência dos sócios no país de abertura. Chama a atenção até dos americanos que os brasileiros são os que, embora sejam o segundo nacionalidade que mais adquire imóveis em Miami, são os brasileiros que compram os imóveis mais caros. Eles respondem por 12% de todas as aquisições de imóveis. Em 2015, os brasileiros adquiriram 730 milhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, um valor médio de aquisição de R$766 mil, e esses imóveis, 43% deles são adquiridos através de em sociedades limitadas, né? E não declaram no imposto de renda. Programa Corra Juventude afasta jovens baianos de situação de rua. Em Salvador e Lauro de Freitas, a meta do projeto Corra Juventude é evitar que jovens entrem em situação de rua ou tenham problemas com o uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente tenta pensar, junto com essa juventude, estratégias para que esses jovens que estão nos seus territórios possam conviver em suas comunidades, mesmo tendo problemas relacionados ao uso de droga, mas que essa comunidade consiga o acolher a ponto dele não precisar chegar a vir para as ruas. A ação faz parte do programa Corra pro Abraço da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Em Lauro de Freitas, são 60 vagas. Entre as atividades estão informações importantes sobre cidadania. E vocês imaginam por que a gente vai tratar de política pública aqui com vocês? Isso veio como um incentivo para mim, entendeu? Que assim, eu não estava fazendo nada de tarde, entendeu? Eu levo minhas irmãs no colégio e eu não faço nada de tarde. A ideia do Corra Juventude é colaborar nesse sentido, promovendo a cidadania e ajudando esses jovens a acessarem serviços e direitos que muitas vezes eles desconhecem. Marcos e o Anderson são amigos nas ruas. Juntos, dançam e participam das atividades do Corra Juventude. Rapaz, o que me segura aqui, minha mente é os professores, né, que me dão muitos conselhos, me ajudam e me ensinam muitas coisas, meus direitos aí na rua. Na comunidade do Boqueirão, em Santa Cruz, são oferecidas 16 vagas para os jovens que procuram o programa. A gente está agora trabalhando com aula de vídeo, sobre filmagem, para aprender a fazer, mexer em câmera, essas coisas, fazer filmes, documentário. Temos também que são as atividades que a gente chama de pontuais, que de acordo à demanda dos parceiros, das escolas, associações de moradores, o CRAS, vão solicitando, a gente vai pensando junto com o parceiro a realização dessas atividades. E você vai ver no próximo bloco. Verba para emissão de liberação de passaporte deve sair esta semana. Não saia daí, o CNT Notícias volta já. E a liberação de verba para emissão de passaportes deve acontecer esta semana. Suspensa desde o dia 27 de junho, a emissão de passaportes deve ser retomada pela Polícia Federal ainda nesta semana.
Isso porque foi encaminhado na última terça-feira ao Palácio do Planalto um projeto de lei que autoriza a liberação de 102 milhões de reais para normalizar o serviço. Essa verba extra é parte da contribuição que o Brasil faria para a Organização das Nações Unidas. Inicialmente, o Ministério do Planejamento havia proposto que os recursos para a PF fossem obtidos por meio do dinheiro reservado à área de educação, mas recuou após a reação de parlamentares. Responsável pela emissão dos passaportes, a Polícia Federal suspendeu a emissão do documento alegando insuficiência de orçamento. Até então, só tem funcionado o agendamento online e o atendimento nos postos. Essa iniciativa do governo atende somente agora a todos os pedidos de acréscimo orçamentário feitos pela PF ao longo do ano. Em média, 8 mil pessoas que requisitam a emissão de passaporte são atendidas por dia pela Polícia Federal. A consequência veio com a interrupção desse serviço justamente às vésperas das férias. Ministério da Ciência e Tecnologia promove métodos que dispensam as cobaias animais. Pode até parecer, mas esta sala com estações de trabalho e computadores não é um centro de informática ou tecnologia da informação, mas sim um laboratório de análises de substâncias químicas e moléculas usadas no desenvolvimento de remédios, pesticidas e cosméticos. Nós trabalhamos com modelos computacionais, modelos em sílico, que é um dos grandes gargalos dos métodos alternativos atualmente utilizados em todo o mundo. O laboratório fica na capital paulista e faz parte da Rede Nacional de Métodos Alternativos, criada em 2012 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Renama tem como base de trabalho os princípios de redução do uso de animais em experimentos científicos. A Renama ajuda as empresas brasileiras a se adequarem aos mais modernos métodos de pesquisa e análises praticados no mundo. Você pode previamente selecionar os melhores candidatos, filtrar entre 30 candidatos os mais interessantes e só prosseguir com o teste animal com resultados que indiquem que há chance daquela nova molécula ter sucesso em sua avaliação, ao invés de avaliar todas as 30 e ficar sujeito a erros e acertos, Este foi um dos motivos que levaram a Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a renovar as atividades da Renama. O primeiro desafio é ter essa infraestrutura física e de recursos humanos capacitado para a execução dessas metodologias. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é trazer a melhor ciência para o desenvolvimento de novos métodos. Em 5 anos, 7 milhões de reais foram investidos em pelo menos 14 projetos desenvolvidos por laboratórios da Renama. Trabalhos que colocam as empresas brasileiras no mesmo patamar de companhias estrangeiras e aumentam a competitividade do país na área. São poucos os países ou blocos regionais, blocos econômicos, que validaram métodos alternativos. Na Europa é um exemplo, a União Europeia é um exemplo. O Brasil, no Hemisfério Sul, é o primeiro país que está num processo de validação de um método alternativo. Nós estamos no pontapé daquilo que o mundo tem praticado em relação aos testes alternativos, que é buscar alternativas, avaliar essas alternativas, verificar se temos condições de conhecimento e condições tecnológicas para executar esses testes que são a fronteira da ciência em todo o mundo. E o governo do estado leva a programação diversificada em serviços à Flica. De 5 a 8 de outubro, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebe a 7ª edição da Flica. Lançado no Palácio Rio Branco, o evento tem patrocínio do governo do estado, pelo 4º ano seguido. Atividades culturais envolvem livro, leitura e literatura. A Fliquinha garante a programação infantil. Estão confirmadas também a biblioteca móvel, contação de histórias, oficinas e mesas de conversa. As mesas sempre discutem por questões históricas, questões ligadas à literatura, questões ligadas às questões afrodescendentes, às questões da mulher. Então a Flica sempre tem a presença maciça de muitas autoras femininas. Então é uma programação realmente muito diversa. Está entre as 3 principais feiras nacionais e vamos continuar apoiando, porque consideramos que é um evento importante e eu diria que o Brasil se apaixonou pela cultura do Recôncavo da Bahia. O escritor e jornalista Tom Corrêa é o curador da 7ª Flica, edição pensada para preservar a diversidade cultural e a riqueza literária.
São temas variados, assim como o mundo, né? O mundo hoje tem vários temas, várias pautas, várias discussões variadas. Então, cada conceito de cada mesa, a gente procura também contemplar esses assuntos que estão acontecendo para além da literatura. Queremos aqui destacar exatamente a participação feminina na produção de conteúdo, tanto na produção de conteúdo infantil, na Fliquinha, mas também na produção de conteúdo no geral, na literatura, nas artes, de um modo geral. A programação patrocinada pelo governo do estado tem ainda oficinas de leitura, incentivo à economia solidária, intercâmbio de conhecimento no espaço Educar para Transformar e valorização da cultura afro. A Flica também é lugar para estudantes do ensino público apresentarem suas criações, serviços do saque móvel. A Bahia será mais uma vez promovida como um destino cultural. É uma ação muito forte que o governo do estado faz e eu acho que a gente vai ser premiado. E todos que estiverem lá em Cachoeira nesse período vão estar também sendo premiados, porque vão estar participando de um evento muito bom, muito bem organizado, além de estar aproveitando todo o local para poder passear. E você vai ver no próximo bloco. Secretaria de Educação realiza inscrições para o programa Todos pela Educação. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E a Secretaria de Educação realiza a matrícula do programa Todos pela Educação. 15 mil vagas estão sendo ofertadas para os estudantes da 10ª etapa do programa Todos pela Alfabetização. O TOP é voltado para jovens acima de 15 anos, adultos e idosos. Os interessados já podem realizar a matrícula, que segue até o dia 30 de julho. As aulas começam no dia 7 de agosto. Esses alunos devem se dirigir aos núcleos territoriais de educação ou às secretarias municipais de educação dos 112 municípios que aderiram a essa etapa do programa. Para se matricular, basta levar o RG ou CPF. Criado em 2007 pelo governo da Bahia através da Secretaria de Educação, o programa Todos pela Alfabetização já beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o estado. E as frutas e hortaliças ficaram mais baratas no mês de junho. O levantamento feito em 9 postos da Conab destacou a queda dos preços da banana prata, da maçã Fuji e da laranja. A redução é resultado direto das boas safras em todo o país. Morango, maracujá, caju, tangerina, pêssego e kiwi também registraram queda nos preços praticados. Já a melancia e o mamão apresentaram alta nos preços devido às condições climáticas e por conta da entre-safra. A parte o alface, que ficou um pouco mais caro apenas no Paraná por conta do frio, a batata, cebola, mandioca e alho ficaram mais baratos em todas as centrais de abastecimento analisadas. Para o gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Eric Farias, a qualidade e a quantidade das frutas e verduras aumentaram. Em 2017, as condições de clima e de produção foram favoráveis aos produtores e eles conseguiram ofertar mais produtos, tanto frutas quanto hortaliças. O cenário para esses dois produtos foi bem melhor e nesse consolidado do primeiro semestre houve uma oferta de até 15% maior em relação ao mesmo período de 2016. Aplicativo para celular registra e acompanha ações contra o Aedes aegypti. Há 6 meses, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos prédios do governo federal passa pela palma da mão. Um aplicativo para celular permite a identificação da larva e o registro das ações tomadas para evitar a multiplicação do mosquito. O acompanhamento online das ocorrências torna o combate ao transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus mais ágil. Ao todo, 1.083 unidades foram checadas entre ministérios, empresas públicas e prédios estaduais e municipais. Com o sistema, isso acontece de maneira online. Então, no momento em que o foco é registrado, ele já te permite a consolidação dessas informações e uma tomada de decisão em relação àquele problema. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta quinta é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 26 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência.
Desde já, marcando encontro para a próxima edição. Eu te espero. Até lá!